Primeiramente, boa tarde para todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem, esteja se cuidando, cada um na sua casa, tá bom? Agradecer novamente ao Max pelo mini curso que tá sendo ministrado, ok? Max, vai ser a aula de hoje, tem mais uma ou hoje encerra? Como que você Hoje encerra. programou? Hoje encerra? Tá bom. Então, na semana que vem, a gente pode já ter um novo tema, ok? Eu proponho ou de falar de fontes alternativas, ou falar de eletrônica embarcada. Tem o projeto que o Péricles colocou também, né, Péricles, sobre um mini curso de xadrez, a gente pode falar assim, Péricles? Não, na verdade, a minha ideia inicial é falar um pouco sobre um tema assim, xadrez na vida, né? Fazendo um paralelo do xadrez com a vida diária nossa, né? Então, assim, a coisa não necessariamente do jogo em si, porque mas para mostrar a importância do xadrez na condução da vida, né, das pessoas, que muita gente não tem noção que existe esse paralelo, né? E dá para aplicar muita coisa. Não é simplesmente um jogo, né? Legal, legal, obrigado. Falou. E temos outros temas também, né? Seguindo a questão da eletrônica embarcada, falando um pouco de veículo elétrico, o professor Álvaro também queria falar sobre motores elétricos aplicados em veículos elétricos, tá bom? Aí eu vou deixar para vocês colocarem aí no chat o que vocês acham de tema desses que eu estou colocando agora, né? Quais vocês acham interessante para a gente estar fazendo para o próximo encontro, tá bom? Uma informação que eu tenho aqui, que as aulas, novamente, elas foram adiadas mais uma vez, né, por mais 15 dias, então até o final do mês de junho. A gente tinha um adiamento até o dia 15, foi postergado mais uma vez para o adiamento, o adiamento do calendário, ele está postergado oficialmente até o dia 30, ok? Não necessariamente a gente vai voltar no dia 1º, deixando isso claro. O calendário está sendo pensado e postergado a cada 15 dias, ok? Vamos ver como é que evolui essa pandemia para a gente tá voltando. Uma coisa, é muito ruim a questão do adiamento do calendário, eu entendo, principalmente para quem estava já esperando, já praticamente se formar por esses dias, né? É horrível isso, mas a gente tem. Eu entendo a preocupação do IFRJ com a saúde das pessoas, que é maior do que essa questão de adiar um pouco o nosso calendário, tá? A gente teve professores a gente já teve, igual eu falei, no nosso campus, uma aluna que acabou falecendo por Covid, ok? A gente já tem professores do nosso curso, que acabaram pegando Covid, ok? Então, eu acho que é fundamental a gente entender a importância desse afastamento social, ok? Felizmente, infelizmente a professora pegou Covid, mas pensa se por acaso ela estivesse dando aula, o impacto que ia ser na vida de todo mundo essa questão, né? Eu acho que o adiamento do calendário é ruim em alguns pontos, mas eu acho que a saúde não tem preço, então vamos seguir dessa forma, tá bom? Pro tema da semana que vem, aproveitando que já tem alguns alunos aqui, o que vocês sugerem que seja? A energia renovável, a questão de fontes alternativas, de eletrônica embarcada em veículos, a questão de carro híbrido e motores aplicados a esses carros. O que vocês preferem? Houston, alguém? O projeto que o Pérez colocou do xadrez, que é legal também. Leandro, posso dar uma sugestão? Pode falar. Por que você não tem o e-mail de todo mundo? Que aí Tenho. ficaria uma coisa assim, às vezes tem muita gente que não pode assistir esse curso ao vivo aqui agora.
Uhum. Então, assim, se fosse feita a pesquisa por e-mail, sei lá. Não sei se é Pode ser. possível. Eu acho que é possível sim. Eu faço a enquete lá e na ordem que o pessoal responder, a gente vai colocando esses mini cursos que a gente está propondo. Porque, inclusive, eu posso até fazer, assim, explicar melhor, né? Assim, eu posso te passar a parte do xadrez, as Uhum. opções, até para ficar mais claro, né? Posso te passar hoje. Perfeito. Teria duas opções, aí você faz uma pesquisa, de repente, aí abrange mais gente também. Não, acho uma boa ideia sim, Pericles. Vamos mandar uma enquete vou mandar uma enquete para os alunos, todos os alunos do curso, tá bom? Mas aguarda, eu vou te mandar depois, logo mais, as opções que eu tenho sobre o xadrez. Aí você, antes de você fazer a enquete, né, você aguarda eu mandar. Tá bom então, Ok? perfeito. Tá Beleza. bom? Uma notícia legal sobre esse encontro que a gente está fazendo. Eu submeti como projeto de extensão esse encontro, ok? Estamos aguardando só a confirmação do diretor e a gente já conversou entre os professores. Para os alunos que estiverem no terceiro e quarto período, esses encontros vão contabilizar como horas de estágio, tá bom? A gente vai emitir certificado desses encontros para todo mundo, ok? Por isso eu peço que todo mundo coloque o nome completo aí no chat, por favor, ok? Vou tentar lembrar isso no final também. E além da emissão do certificado para os alunos do terceiro e quarto período, a gente vai contabilizar como horas de estágio também, a cada encontro pelo menos 1h30 como hora de estágio ali, tá bom? E aí por isso que eu peço para todo mundo também colocar o nome completo aí, ok? Antes do professor Max começar, algum aluno, alguém quer falar alguma coisa? Algum professor, algum aluno? Dar alguma informação ou perguntar alguma coisa? O pessoal está escrevendo o nome completo ali, como se fosse uma lista de presença, tá? Agradeço, o Felipe já foi. A Ana, tá? Antes que eu me esqueça, a gente está fazendo um projeto para comprar um Fab Lab. Um Fab Lab, a gente já tem um espaço físico, a gente vai ter um espaço novo lá no campus, e a gente está comprando impressora 3D, equipamento para corte, ok? É como se fosse um novo laboratório ali dentro do IFRJ. Mas a gente precisa que alguns alunos também participem desse projeto, ok? Junto com a gente. Então, vou pedir também, se alguém quiser se voluntariar para participar desse projeto do Fab Lab, ok? É uma coisa bem legal. Tem muita coisa para aprender ali, tá bom? Se alguém quiser se voluntariar, vai ser bem-vindo para a gente tentar comprar esses equipamentos, tá bom? Ok? Vou deixar a palavra então com o professor Max e bom final de curso para vocês todos, tá bom? Semana que vem a gente tem um novo tema então. A gente só vai escolher qual vai ser. Bom dia aí, então, a todos, tá? Hoje, então, nós vamos fechar nossa mini curso de Arduino. Vou ensinar aí sobre alguns processos repetitivos, tá? E com as programações que eu passei, já é, assim, mais que suficiente para poder resolver quase todos os problemas que surgirem aí. Se quiser, já dá para montar já alguns sistemas automatizados aí para casa, quem quiser, né, investir um cadro, né? Então, hoje a gente vai ver essa questão aqui de repetições e eu vou lembrar algumas coisas aqui para vocês aqui do que a gente já comentou. Então, essas daqui são os nossos operadores aritméticos, né? Eles são, né, bem tranquilos de entender, né? Esses daqui, né, nós utilizamos bastante na semana passada, que são os operadores de comparação, né, os operadores comparativos. Então, esse duplo igual aqui é para poder fazer a comparação entre dois parâmetros, e se os dois forem iguais, ele vai dar como resposta o valor 1, ou o nível lógico alto.
Esse daqui, né, o exclamação e o igual é diferente. Ou not. Então, esses parâmetros aqui nós iremos utilizar, né, novamente nessa aula, tá? Eu vou apresentar esses novos aqui. Tá? Esses novos aqui, eles também são bastante comuns também no Arduino, tá? Principalmente esses dois primeiros. Então, quando eu coloco dois maisinhos, eu estou fazendo o incremento. Quando eu coloco dois menuzinhos, eu estou fazendo o decremento. Tá? Então, o que é o incremento, o que é o decremento? Incremento é somar mais um. Então, toda vez que eu colocar esse duplo mais aqui, eu vou fazer uma operação onde que o meu número anterior vai acrescer de uma unidade. Né? O decremento é a mesma ideia. A soma composta, a subtração composta, a multiplicação e a divisão composta eu vou explicar mais para frente. Tá? Mas todos eles são bastante úteis, tá? Quando você quer fazer a programação, né, e você quer economizar um pouquinho de caractere, você está digitando e tal, né? Então, quando você tem uma certa habilidade, você pode usar esses daqui. Esses dois de cima aqui, eles são, né, bastante comuns nessa programação que eu vou ensinar hoje. Mas vou mostrar aqui um exemplo, né, de incremento e decremento. Então, aqui na programação, eu coloquei que x era igual a 4, e na linha de baixo eu fiz x mais mais, então aqui ele fez o x, que era 4, virar 5. Então, toda vez que passar por essa linha, ele vai pegar o valor anterior do x e vai acrescentar mais um. Nesse exemplo aqui de baixo, aqui, ele vai pegar aqui o x, vai armazenar a informação 6, vai chegar aqui embaixo e vai pegar o x, que era 6, e vai transformar em 5. E aí vai ter 5 agora na informação do x. Então é assim que funciona o incremento e decremento, tá? É bem tranquilo. Mas se alguém tiver alguma dúvida aí, vai falando aí no chat que eu vou dando uma olhada aí, né, aos poucos aí. Já a operação composta, ela já tem uma ideia diferente, né? Quando eu coloco essa função aqui, ó, o mais igual, isso quer dizer que eu vou pegar o meu x e vou fazer ele ser o próprio x mais esse número que eu coloquei aqui. Então, nesse exemplo aqui, inicialmente o x é 1. Quando ele chega aqui, ele vai pegar o próprio x e somar com 3. Então, vai ser 1 mais 3, o x, então, agora vai passar a ser 4. Então, em vez de eu precisar colocar x é igual a x mais 3, eu posso botar x mais igual a 3. Aí ele já vai fazer esse processo do x mais 3. A mesma coisa vale nesse caso aqui. Eu coloquei o x igual a 2, e aqui embaixo o que ele está fazendo é o x vai ser igual agora o próprio x vezes 3. Então, se era 2, né, o x agora vai passar a valer 6. Tá? Operações compostas é isso, né? Com a divisão e com a subtração não muda nada, é nesse mesmo padrão. Outra coisa que eu preciso ensinar também é a questão de vetores. Tá? Uma pergunta do chat, se o número pode ficar negativo no decremento, Max. Eu vi agora aí. O número pode ficar negativo assim, no incremento, tá? Ele fica, tá? Porque não tem o caso lá de você colocar o número ele na forma natural. Se fosse natural, aí não teria negativo, mas inteiros tem, tá? Então, se aí começar a zero e você colocar decremento, ele vai ficar negativo, e se isso ficar sendo cumulativo, ele vai cada vez mais ficar, né, vai ficar mais negativo ainda, né? Vamos dizer assim, né? Menos 5, menos 6, e assim vai. Voltando aqui para os vetores. Eu acho que eu respondi a pergunta, né? Isso aqui é uma coisa muito importante que a gente vai usar, porque antes a gente ficava criando uma variável para cada situação. Mas agora eu posso criar aqui uma variável, né, igual está aqui, ó, str2,
e dentro dela eu consegui colocar 8 informações. Né? Então, aqui eu falei qual é o tipo de informação, e eu criei a variável, né, string 2, né, no caso, onde dentro dela ele armazena 8 strings. Né? Então, ele armazena 8 informações, né, de texto. Tá? Aqui um outro exemplo que ele fez aqui é que você pode criar variável onde encaixa 8 e já definir 7. Então, aqui ele definiu 7 variáveis. Ele pode também, né, já definir que vai ter 8 informações dentro dessa variável e já definir quais serão as 8. Aqui ele pode definir a quantidade e não definir nenhum. Tá? Nesses dois casos aqui, nesse daqui, até hoje eu nunca usei, mas esses dois últimos aqui, você pode definir a quantidade, e se você disser que é igual, ele define todas internas como igual a esse. Tá? Isso aqui vai ser muito útil para a gente, tá? Porque agora que a gente vai fazer processos, né, muito repetitivos, ao invés de a gente criar 15, 12, 13 variáveis, a gente cria uma variável só, e dentro dela a gente coloca toda essa informação que a gente quer, né, das 12 ou 15, que será aplicado no programa. Tá? Então, isso aqui vai ser muito útil. Tá? A próxima programação aqui que eu vou explicar agora para vocês, e aí depois eu vou fazer os exemplos para clarear a mente, é essa daqui. Tá? Então, a nossa aula de hoje ela vai ficar principalmente focada nesse for. Tá? Então, o for é para, tá? Para. E aí você vai dizer aqui a situação de inicialização. Tá? Você vai dizer aqui a condição de repetição. E aqui você vai dizer o incremento que né, a sua variável vai receber após a execução desse programa. Então, a questão aqui é a seguinte. Esse for, a ideia dele é o que tiver aqui dentro vai ficar se repetindo até essa condição aqui for falsa. Enquanto essa condição aqui for verdadeira, isso aqui vai ficar se repetindo. Só que a variável que está aqui dentro da condição vai iniciar por aqui, tá? E vai finalizar por aqui. Ok? Então, ó, eu vou mostrar aqui um exemplo. Então, aqui o exemplo é o seguinte, ó. Então, ele criou essa inteira, tá? PWMPIN10, ou seja, ele criou essa variável aqui e numerou ela de 10. Provavelmente tem um LED tem aqui um LED conectado nesse pino 10 e ele vai fazer uma saída analógica nesse cara aqui, ok? Ele não colocou nenhum setup aqui, tá? E aí ele veio aqui, ó, for para, né, o i, que é um número inteiro igual a 0, então o i começa igual a 0, né? Se o i for menor ou igual a 255, executa o que está aqui dentro. Então, inicialmente, ele já começa com i igual a 0. O i igual a 0 é menor do que isso, então isso aqui é verdadeiro, então ele vai executar o que está aqui. Então, ele vai colocar, né, na minha saída lá do PWM, o 0 no caso, tá? Eu não expliquei sobre a saída analógica, mas não tem problema, né? Mas o importante aqui é a ideia do for. Aí ele vai executar esse pedaço aqui, vai esperar, né, 10 milissegundos, finalizando aqui, ele vai executar esse pedaço. Então, o i, que era 0, vai passar a ser 1, e aí eu volto para a condição. Se a condição for verdadeira, para i igual a 1, né, 1 é menor ou igual a 255, então é verdadeiro, então ele vai executar isso aqui de novo. Ele vai executar isso aqui de novo. Né? Então ele executa, termina aqui, volta para cá. Aí acrescenta mais 1. Então de 1 passa a ser 2, isso aqui é verdadeiro, repete, e vai ficar repetindo isso aqui até, né, o i for igual, no caso, a 256. Porque quando ele for 256, isso aqui vai ser falso, e aí ele não vai executar isso aqui, vai sair desse for e vai continuar o programa.
Tá? Então, ou seja, isso aqui ele vai se repetir do 0 até o 255. Né? Quando chega no 256, ele sai dessa repetição aqui. Então, assim, é bem tranquilo, né? Acho que, né, com isso aqui eu consigo fazer né, eu ia explicar o do while, mas com isso daqui dá para poder substituir o do while, só fazer algumas adaptações. Então, por isso que eu não vou comentar sobre o do while, que de certa forma vai ficar um pouco obsoleto. Mas isso daqui é extremamente usual para a gente poder utilizar com os vetores. Tá? Então, ó, eu vou fazer esse primeiro exemplo aqui, que é o seguinte: colocar 5 LEDs para piscarem simultaneamente por 1 segundo. Tá? E aí eu vou mostrar como é que ficaria a programação dessa primeira atividade. Quem tiver aí com o site aberto aí, se quiser acompanhar, pode acompanhar aqui para a gente ir brincando. Essa aqui seria o nosso circuito. Como eu não mandei o slide, né? Pelo jeito aí ninguém conseguiu montar antes. Então deixa eu abrir aqui o site. Então, o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável que, dessa vez, ela vai ser um vetor. Então, vou botar aqui, ó, nedpin, e ela vai armazenar 5 informações. Quais serão elas? Eu vou colocar aqui o número dos pinos, ó. 2, 4, 6, 7 e 9. Vou criar a variável aqui também, chamada i, tá? Que ela que vai ser o meu suporte para usar junto com o meu for. Tá? Então, ó, void setup. Então, qual era a primeira etapa? Não sei se vocês lembram. A primeira etapa era definir as situações dos pinos, né? Se o pino era saída, se ele era entrada. Então, como é que a gente fazia antigamente? Era pin mode, aí eu colocava o número do pino, né? Então, eu vou botar aqui ned pin 0. Então, quando eu coloco aqui ned pin 0, eu estou usando aqui o 2, tá? Estou usando o 2. Eu vou colocar aqui saída, output. Então, era assim que a gente fazia. Então, eu vou fazer novamente aqui. E assim a gente ficava repetindo até fazer os 5, né? Agora, com for, a gente pode fazer um pouco diferente. Com for, a gente vai fazer o quê? I igual a 0, fazer enquanto i for menor ou igual a 4, ponto vírgula, i mais, e começa aqui a brincadeira. Então, ó, pin mode, e agora eu vou colocar aqui, ó, nedpin, e dentro do nedpin, em vez de eu botar um número, eu vou colocar a letrinha i. Então, vamos observar aqui agora o que está acontecendo. Ele vai inicialmente fazer com i igual a 0, vai colocar aqui, para essa variável aqui, que é o nedpin 0, que nesse caso é o 2, ser uma saída. Aí ele vai chegar aqui no final, vai incrementar mais 1 no i, e o i vai passar a ser 1, e aí essa condição continua sendo verdadeira, e ele repete o que está aqui. Então, ele vai colocar aqui agora um nedpin do 1, que é o 4,
como uma saída, vai finalizar aqui, vai voltar para cá e vai acrescentar mais um. Né? Então, agora vai passar, o I agora vai passar a ser 2. Tá? Então, ele vai vir aqui, ó, o 2 continua sendo verdadeiro. E aí ele vai vir aqui, ó, med pin 2. Aí o med pin 2 aqui agora é o 6. Ele vai fazer isso do 2 até o 9 e vai colocar as nossas 5 saídas, né, os nossos 5 pinos como saídas, certo? Então agora ficou bem mais simples fazer. Eu não preciso agora, né, escrever 5 vezes aqui. Se fosse mais vezes, não ia ter necessidade. Tá? É interessante aqui um ponto aqui que eu não comentei, é que a gente coloca aqui a quantidade de variáveis. Então aqui eu coloquei 5, mas na hora de escolher ela varia de 0 até 4. Então nunca vai ser de 1 até 5, tá? Então se você colocar 5 aqui ainda por cima, vai ter um erro, porque não vai existir essa variável, né, de pin 5. O que vai existir é, né, de pin 4, né, e os valores menores, até 0. Okay? E não vai existir aqui no caso negativo, nesse caso aqui não, tá? É só de 0 em diante, dependendo da quantidade de variáveis que ela ser criada. Então, ó, aqui eu já fiz o setup das 5, né, das 5 lâmpadas. Então, vou criar aqui agora o nosso loop, né, onde fica o nosso programa em si. Então, ó, eu peço para ligar os 5 simultaneamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um for novamente, i igual a 0, o i menor ou igual a 4. A ideia continua sendo a mesma, tá? I mais mais. E aí, aqui dentro do programa, o que eu vou fazer? Eu vou botar para acender. Digital write. Aí, como é que era a sintaxe? Eu coloco o número do pino, e aí, novamente, aqui eu boto LED pin e coloco a letrinha aí, e coloco se eu quero que seja alto ou baixo. Eu posso escrever high ou colocar 1. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai acender as 5 lâmpadas, né, e vai ficar fazendo esse processo repetitivo do i igual a 0 até i igual a 4, e vai sair desse processo aqui. Aí a gente pode colocar para esperar 1 segundo. Ok, então aqui ele está só acendendo a nossa lâmpada. Se eu quisesse que ele apagasse, eu poderia repetir esse processo aqui e colocar aqui, em vez de ficar 1, colocar 0. Né? Ou a gente pode, né, não sei se vocês lembram da semana passada, que a gente fez aqui uma variável aqui, né, que vou chamar aqui variável de, de, de ligar, vou chamar ela de ligar. Né? Colocar aqui ela igual a 1. E aí aqui dentro, em vez de colocar 1, eu coloco ligar. E no final aqui, eu faço a variável ligar inverter de sentido. Né? Então, e aí eu não preciso mais desse pedacinho aqui. Porque aí quando ela entrar de novo aqui inicialmente ela vai entrar como 1, porque eu já setei 1 aqui. Quando chegar aqui, essa variável ligar vai ficar igual a 0. E aí, quando ela entrar aqui de novo, aqui ela vai desligar meus LEDs. Então, vamos ver aqui se não tem nenhum erro, né, na programação. Vamos lá. Aqui. Então, ó, na primeira parte aqui, ele está esperando um ponto e vírgula, que eu esqueci aqui em cima. Ó, então, aqui está faltando um ponto e vírgula. E está faltando um ponto e vírgula aqui antes do delay também. Tá? Então, tá aí, né?
ela acende todas elas simultaneamente, lembrando que, por mais que eu coloque uma de cada vez aqui, isso aqui é muito rápido, né? A olho nu você não vê que, na verdade, uma está sendo acendida, né, uma atrás da outra, né? Mas aí acho que, né, o objetivo foi cumprido. Se ficou alguma dúvida aí com a questão do for, gente? Ficou alguma dúvida? Tá, ok. Então, agora aqui, ele pede para que o LED deve acender por vez, né, no intervalo de 0,5 segundos. Tá? Então, vamos lá. Então, a primeira ideia agora é que antes deles acenderem, eles têm que esperar 0,5 segundos. Então, eu vou colocar aqui, olha, dentro do próprio for, eu vou colocar um delay. Porque antes de ele acender o próximo, ele vai primeiro esperar 0,5 segundos. Ok? Ele pede o seguinte, que todos devem apagar simultaneamente após 2 segundos. Tá? E reiniciar o processo 0,5 segundos. Tá? Então, para não ficar assim, né, de uma forma muito difícil de compreender, então eu vou fazer o processo um pouco mais, né, um pouco mais comprido aqui na programação. Né? Então, em vez de usar o ligar agora, eu vou voltar aqui com 1, né, e vou sumir com essa variável aqui. Então, ele fala que quer que cada um, né, leve 0,5 segundos e espere 2 segundos para poder apagar todo mundo. Então, vou copiar esse pedacinho aqui. Então, agora, essa parte da programação apaga todo mundo. E depois que apagar todo mundo, né, esperar, né, mais 0,5 segundos. Então, aqui acende todo mundo a cada 0,5 segundos. Aqui espera 2 segundos. Aqui apaga todo mundo simultaneamente. E espera mais 0,5 segundos antes de acender, né, antes de iniciar o processo. Então, ó, vamos ver. Acendeu, vai acendendo todo mundo. Esperou 2 segundos, apagou e começa, né, o processo de novo. Daria para poder fazer, né, tudo em cima desse for aqui somente, tá? Mas aí a gente ia ter que usar algumas variáveis de suporte, igual esse ligar aqui que eu havia feito. Então, a gente ia ter que usar algumas variáveis aqui, tanto para transformar esse 500 numa hora em zero, tanto para poder fazer isso daqui uma hora virar 1, outra hora virar 0. Tá? Gente, está tranquilo até então? Aqui eu vou fazer o seguinte, para não ficar muito demorada essa segunda programação aqui, eu vou fazer uma modificação aqui, ó. Vou colocar que eu quero que seja 0,5, 1, 1,5, 2 e 2,5. Vou dar para pontos. Então, agora, o que a gente pode fazer para poder fazer, por exemplo, na primeira, quando i igual a 0, e aí, assim, quando não tem quando não tem uma ideia muito boa assim, de como fazer isso, o que eu sugiro a vocês? A gente abre um Excel, por exemplo, da vida,
e faz aqui uma tabelinha. Ó, quando tem 0, eu quero 500. Quando tem 1, eu quero 1.000. Quando tem 2, eu quero 1.500. Quando tem 3, eu quero 2.000. E quando tem 4, eu quero 2.500. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou abrir aqui a parte aqui de gráficos. Vou criar aqui um gráficozinho aqui de dispersão. Ele criou aqui uma reta. E coloca aqui para adicionar elemento, eu ponho para adicionar aqui uma linha de tendência. Vou fazer aqui a configuração aqui. Na parte aqui da linha de tendência aqui, peraí, você põe para aparecer aqui, ó, exibir a equação do gráfico. E aí você vai ver que é uma equação do tipo, olha, 500x mais 500. O que eu quis dizer com isso? É que se a gente pegar aqui agora o próprio i, que fica variando para 1, e fazer 500 vezes i, mais 500, ele vai fazer, né, o tempo de acordo com o i. Quando o i for igual a zero, ele vai colocar aqui, ó, quando o i for igual a zero, isso aqui vai ser 0 mais 500, então vai ser 500. Quando o i for igual a 1, ele vai fazer 500 vezes 1, 500, mais 500, 1.000, né, e assim vai. E aí vai atender o que a gente quer, que é esperar esses caras aqui. Então, assim, se você tem várias situações onde você vai usar o for, você pode tentar ver se você consegue encontrar uma equação que atenda a sua necessidade e aí substitui por uma equação. Esse x aqui, no caso, é o nosso i, tá? Então, colocando isso, vai atender o que a gente quer, e aí, assim, ele vai esperar 0,5, 1, 1,5, 2, né? E o 2,5. E aí, depois de 2 segundos, apaga todo mundo e assim vai. É recomendável, gente, tá? Vou recomendar a vocês, que vocês, assim, tentem montar essas mesmas programações, igualzinho da forma como eu estou montando. Se vocês fizerem isso, que eu tenho certeza que vocês vão pegar uma noção assim muito boa em Arduino. Assim, sem sombra de dúvida, vocês vão, assim, qualquer outro desafio, qualquer outra atividade, programa que vocês precisarem montar, vocês vão conseguir aplicar o que eu mostrei aqui, tá? Essas mesmas ideias vocês vão conseguir aplicar e conseguir resolver aí, ó, né, muitos dos problemas aí que vocês vão se deparar aí no caminho, tá? Gente, até aí tá tranquilo? Novamente eu boto aqui as programações, tá? Não vou esquecer de enviar esse e-mail, tá? Tá, aqui são alguns exemplos. E aí, assim, agora são mais duas, só faltam mais duas atividades aqui agora, tá? Essa daqui, agora, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a leitura de 3 sensores. Antes, eu estava controlando 5 LEDs. Então, na ideia aqui do for, eu usei o Digital Write. Então, agora eu vou fazer o contrário. Agora eu vou usar o for com o Digital Read. Essa vai ser a ideia dessa próxima atividade. Então, aqui, voltando aqui para a atividade, eu vou ter 3 sensores para controlar um LED. E aí aqui ele bota aqui as condições, né? Desligar um LED se o S0 não estiver acionado, piscar um LED a cada 1 segundo quando S1 e S2 estiverem acionados, deixar o LED piscando com frequência de 5 Hz quando S1 ou S2 estiverem, né, acionados, né, um ou outro.
e, se nenhuma das condições acima atenderem, deixar o LED aceso. Então, esse aqui essa parte de baixo aqui, a gente vai aplicar, no caso aqui, na programação da semana passada, que são as condicionais. If, né, o else if e o else. Então, eu vou abrir aqui, a programação aqui. Então, para simular o sensorzinho digital, eu peguei aqui um interruptorzinho qualquer, tá? Então, aqui é só para poder simular, tá? Mas poderia ter um sensorzinho aqui digital, tá? Então, mas para a nossa brincadeira aqui, esses sensorzinhos aqui são suficientes. Então, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou criar aqui a variável aqui que vai ser os nossos, né, o pino do sensor. Ela vai ter agora três, né? Três variáveis internas, né? Três informações, né? Então, ó, a primeira informação vai ser o 2, quando é do pino digital 2. A segunda informação vai ser o 5. E a terceira informação será o 7. Ok. Vou criar aqui também, né, o pino do LED. Ele não precisa ser um vetor. E eu só estou usando aqui o pino 13. Então, está aqui feito o pino 13. Então, vamos criar agora aqui o void setup e vamos configurar os nossos pinos. Então, primeiro que eu vou configurar vão ser os pinos de entrada. Então, eu vou usar aqui um for, e aí eu vou criar aqui a minha variável i. Então, i igual a 0. O i tem que ser menor que 3, ou eu posso botar menor ou igual a 2. I mais mais. Ah, não quero usar i mais mais, não. Então, vamos usar outro. I igual a i mais 1. Então, é a mesma coisa, não vai mudar nada. Então, aqui agora, vamos lá. Aqui, vamos lá. Pin mode. Coloco o número do pino que eu quero. Então, ó, sensor pin. E aí, aqui dentro, tem que ser o nosso i. Lembrando que a gente está usando o for. E, nesse caso, agora, ela é uma entrada. Observem que, se eu colocar só um comando no for, eu não preciso botar a chave, igual foi no if else lá, tá? Então, agora eu vou fazer o outro aqui. Esse aqui é para poder definir o nosso pino de saída. Ele não pode estar dentro aqui do for, mas se você colocar dentro do for, ele só vai executar esse processo aqui 3 vezes, à toa, vamos dizer assim, né? Porque vai ser idêntico. Ok? Não vai atrapalhar no processamento do Arduino, mas assim, né? Vai ser desnecessário de toda forma. Então tá aí, está configurado os nossos pinos. Agora vem o programa, né? Então a primeira coisa que ele tem que fazer, aí eu vou colocar aqui, né? Vou criar aqui novamente a variável sensor. Eu preciso, a primeira coisa, armazenar as informações que estão vindo dos meus sensores. Então, o que eu vou fazer? For, novamente, vou usar o for. I igual a 0, I menor que 3, I mais mais. Então, ele vai do I igual a 0 até I igual a 2. Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Vou botar para fazer o digital read
dos meus pinos dos sensores. De I. Então, ele primeiramente vai fazer a leitura do pino 2, depois vai fazer a leitura do pino 5 e depois vai fazer a leitura do pino 7. E essa informação tem que ser salva em alguma variável. E a variável que eu vou salvar vai ser essa daqui, sensor. Então, ó, vou botar aqui, sensor de I. É igual a isso. Então, quando o I for igual a 0, ele vai salvar no sensor de 0 o pino 2. Depois ele vai pegar o sensor de 1 e vai armazenar a informação do pino 5. E depois vai pegar aqui o sensor 2, né? E vai armazenar o pino 7, que está na última aqui, informação. Então tá aí, a gente fez a leitura dos 3 sensores. Agora é aplicar o if, né? Lembrando que eu coloquei nessa seguinte prioridade, ou seja, por mais que essa daqui, S1 S2, atende tanto essa, se eu acionar os dois, também atenderia essa, né? Atenderia os dois casos, aí a gente tem que tomar cuidado que ele tem que atender somente esse caso, não pode atender o de baixo se esse de cima estiver sendo atendido. Então, a primeira coisa que ele coloca é desligar o LED quando o S0 não estiver acionado. Então, eu tenho que usar aqui um if. Então, se é sensor 0 for igual a 0, então, o que ele tem que fazer? Ele tem que desligar um LED. Então, ó, digital right. Aí, o que eu tenho que fazer? Qual é o pino do LED aqui, ó? LED pin, que é o pino 13, e colocar 0. Então, ele vai desligar. Próximo caso, agora, else if. Então, se não se, aí próximo caso, sensor 1 ou não, e sensor 2. Né? Se o sensor, na verdade, esse sensor 1, esse sensor 2 estiver acionado. Então, sensor 1 igual a 1. E sensor 2 igual a 1. Então, se essas duas condições forem verdadeiras, ele vai executar o quê? Então, ele vai executar o que está aqui dentro. E aí, o que ele pede? O LED ficar piscando a cada 1 segundo. Então, ó, digital right LED pin 1. Espera 1 segundo. Apaga. Espera 1 segundo. Eu vou apagar isso daqui, depois eu vou voltar com ele, só para poder relembrar essa diferença aqui. Então, próxima situação. Então, ó, LED 1 ou LED 2, não, sensor 1 ou sensor 2 estiver acionados. Então, ó, se sensor 1 for igual a 1 ou sensor 2 for igual a 1, coloca o que está aqui dentro. Então, aí a programação vai ser igualzinha essa daqui. Ele vai piscar, só que aí com outra velocidade. Então, só que aqui o tempo é 1000 dividido pela frequência. Então, 1 segundo dividido por 5. E por fim, né, que é o último caso, else.
Então, se nada dessas aqui, um LED tem que ficar aceso. Então, digital light. Ok. Então, olha só, vamos ver o que acontece quando eu não coloco o else if aqui. Vamos ver o que acontece. Ver se não está faltando nada aqui de ponto e vírgula. Então, ó, novamente, esse pin mode aqui não foi declarado, então, na verdade, eu tinha escrito errado, então só tem que arrumar aqui. Então, ó, então vamos entender o que está acontecendo. Os três LEDs aqui estão, né, desligados. E aí o que acontece? Ele entra nesse primeiro if? Entra, porque esse LED aqui está desligado. Mas como esse cara aqui, esse else, é desse if aqui, ele entra nesse cara, desliga, entra nesse cara e liga. E aí fica essa ideia aqui do sensor aqui meio apagado. Vou aumentar, vou desligar aqui, ó, sensor 1, então ele não chega nem a desligar. Quando eu coloco aqui, ó, quando eu coloco as duas situações, 1 e 2, olha, quando eu coloco 1 e 2, ele fica piscando, igual aqui, um segundo, e depois entra nesse if também, tá vendo? Então ele não respeita, né, entrar só nesse ou no outro. Ele entra nos dois, ó, porque os dois atendem. Então esse é o problema quando a gente não usa o else if. Então, ó, quando eu colocar else if agora, as coisas já vão ser um pouco diferentes. Então agora, os três estão desligados, né? Então, quando eu permaneço, né, o meu... eu coloquei para ficar desligado, né? Isso. Quando eu ligo aqui, ó, o meu LED acende. Então, o que está acontecendo? Não está atendendo essa situação, nenhuma dessas duas aqui também não estão sendo atendidas. O que está sendo atendido é essa de cá, que é a última, que é acender o LED. Então, toda vez que eu desligo esse sensor aqui, ele desliga o meu LED. Então, tá aí. Próxima situação foi, se esse ou esse estiver aceso, ele tem que piscar na frequência de 0, né, de 5 Hz. Agora, se os dois estiverem acesos, ele só pode esperando 1 segundo. Então, vamos ver. Então, esperando 1 segundo. Mesmo os dois sendo acesos, ele não entra nesse else if aqui. Tá? Gente, tranquilo também essa terceira atividade? Vocês estão conseguindo acompanhar? Estão entendendo? Estão entendendo aí como é que resolve os problemas aí dentro da programação? Vocês estão acordados? Então tá bom. Então tá claro aí que o pessoal tá tudo aí Aula, descansando assim, aí. é difícil não ver o aluno dormindo, né? Dá, é difícil não ver. Tá bom, gente, ó, eu vou mostrar aqui agora a última atividade, gente, né? Como eu disse para vocês, assim, né, para quem nunca mexeu com Arduino, não são atividades muito simples, né? Mas são bem interessantes de resolver, tá? São bem interessantes, assim, de saber, aprender, ó, sem sombra de dúvida. Para a gente fechar a última aqui agora, né, a gente vai aprender uma outra programação, que é para poder usar o PWM, tá? Poder usar o PWM. Então, o PWM aqui, lembrando aqui, né, que é a modulação por largura de pulso. Então, se eu quiser controlar a intensidade, né, da energia que vai ser usada pelo componente, eu vou usar o PWM aqui, ao invés de variar o nível de tensão, eu vou variar o nível de tempo que ele vai ficar ligado. Tá? Então, em vez de eu colocar, eu quero que ele acenda, né, com 50% do brilho. Então, né, então vamos fazer o seguinte, vamos botar 2,5 que, né, vai ficar com... Não vai. Não vai ficar com 50%. Para ficar com 50% de brilho, você tem que deixar ele
50% do tempo ligada, 50% do tempo desligada. Aí ele vai ficar com 50% do brilho, né, o nosso LED, tá? Então, assim, não é variando o nível de tensão que a gente consegue controlar né, essa intensidade aí do brilho do LED, né, ou o nível de potência aí do nosso equipamento. Alguns equipamentos você até consegue variar o nível de potência, mas não proporcionalmente só variando a corrente, tá? Porque a potência ela é o produto da corrente com a tensão. Então, se você variar só a tensão, né, você tem que lembrar que a corrente teria que variar na mesma proporção, e não necessariamente vai variar na mesma proporção. Tá? Pois bem, e como é que eu uso esse parâmetro? Esse parâmetro ele é da seguinte forma. Você vai criar, né, o comando analog write, vai botar o número do pino e o valor que você quer do PWM, tá? Lembrando que 0 seria o 0%, e né, esse daí não é lembrando, né, mas o seu 100% seria o 255, tá? Como a gente viu naquela outra programação. Como a gente viu na outra programação. Tá? Aqui, novamente, é uma outra programação, mas sem usar o for. Então, ele cria as variáveis, como a gente já sabe, né? Define aqui uma saída, e aí ele faz o que ele faz? Ele faz uma leitura de um pino analógico, e aí com esse valor aqui, ele vem aqui e controla, só pega esse valor e divide por 4, e é o valor que vai ser a intensidade aqui do meu LED pin, tá? Todos esses exemplos que eu trago são lá daquele site. Então, assim, por isso que às vezes vem com alguma programação que a gente não conhece. Mas, né, eu quis trazer esses exemplos para vocês verem como é que, assim, é extremamente intuitivo entender só indo lá no site para poder compreender as próprias programações, tá? É muito simples. Então, se você não soubesse essa programação, é só você ir na página dela que você iria entender. Ele explica quais são os pinos que você pode conectar, entre outras coisas, tá? Mas vamos continuar aqui o nosso mini curso. Então, aqui, ó, como eu havia comentado aqui, o que eu quero aqui agora é controlar a intensidade do brilho a partir do acionamento de 5 sensores, de acordo com a tabela. Então, se tiver 0 sensor, vai ser o 0%, e se for 5 sensores, vai ser 100%. Tá? Então, a quantidade de sensor vai definir o brilho do meu LED. É simples dessa forma, assim, tá? Bem tranquilo. Então, vou abrir aqui a última atividade. E aí, para poder melhorar aqui a ilustração, eu coloquei aqui um voltímetro, tá? Que vai medir a tensão DC. E aí, assim, é interessante, por que eu botei o voltímetro? Não, eu vou deixar primeiro rolar, depois para ver se vocês conseguem imaginar o motivo que acontece o valor aqui, para depois a gente poder discutir sobre isso. Então, novamente, eu vou criar aqui agora as nossas variáveis. Novamente, eu vou usar aqui uma variável do tipo vetor, né? Então, eu vou criar aqui sensor, pin, e vou dizer que são 5 variáveis. Dentro dela, eu vou colocar as informações dos números dos pinos. 2, 5, 7, 8 e 9. Então, tá aí as informações. Vou criar também uma variável aqui inteira, que vai ser o sensor. Nela, o que eu vou fazer? Ela vai armazenar as informações se o sensor está acionado ou não. Tá? Então, é só para isso. Vou criar aqui uma outra variável que vai ser o pino do LED. Tá? Lembrando que não é obrigatório criar essas variáveis aqui, tá, gente? Que eu estou
que eu estou criando. Tá? Principalmente essas que só têm uma informação. Você pode usar o próprio número dentro da sua programação, se a sua programação for bem pequenininha. Então, ó, vamos fazer o setup aqui. Tá? Então, for, vamos criar aqui a nossa variável de suporte i igual a 0, i menor ou igual a 5, não, menor ou igual a 4, e mais. Em mode, então, ó, modo do pino, número do pino e saída. Tá? Então, ele vai fazer isso aqui para os 5 pinos que estão conectados no sensor. Agora, eu vou fazer o pin mode aqui de novo, só que agora para o nosso pino de saída. Nosso pino de saída é o 10, e ele vai ser uma saída. Vamos arrumar isso aqui que eu escrevi errado aqui nesses dois. Então, aqui são as entradas, aqui é a saída. Então, está configurado já o nosso Arduino. Falta agora a gente fazer a programação. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é fazer a leitura do sensor. Então, novamente, vou usar o mesmo for. Vou até copiar daqui. O mesmo for, e aí eu vou fazer a leitura dos sensores. Então, eu vou pegar a variável sensor e vou armazenar as informações que tem dentro do sensor. Então, digital read e coloca aqui o número do sensor. Então, está aí, fez a leitura. Tá? Vou criar uma outra variável aqui, que vou chamar ela de brilho. Né? E aí, o brilho aqui, vou colocar aqui o brilho para começar como 0. E aí depois eu explico o motivo de eu fazer isso, tá? E o que eu vou fazer? Vou colocar para ele pegar o brilho e somar com o valor do sensor. Então, o que ele vai fazer? Então, vamos lá. O que ele vai fazer aqui? Inicialmente, ele vai pegar a informação do sensor do pino 1 e vai armazenar aqui nesse parâmetro. Aí, armazenando um aqui, o brilho aqui, o que ele vai fazer? Vai pegar esse valor, 0, né? E vai pegar ele mesmo mais esse cara. Então, vai pegar 0 mais 1. Aí isso aqui vai virar 1. Aí esse valor vai se repetir. Aí, se mais algum sensor tiver aceso, né, ele vai armazenar um aqui e quando chegar aqui vai acrescentar mais um nesse brilho. Ele só vai acrescentar mais um se ele armazenar a informação 1 no parâmetro brilho. Tá? Agora, por que eu tenho que colocar esse cara aqui igual a 0 inicialmente? É porque a gente está num programa aqui, num void loop, né? Então, ele vai fazer isso aqui e ele vai armazenar a informação aqui. Vamos imaginar que aqui chega a 5. Se ele começar de novo aqui, ele já vai começar aqui com brilho igual a 5. E aí ele vai continuar somando esse brilho infinitamente. Então, antes de começar esse for, eu preciso zerar esse brilho para depois ele começar a somar. Tá? E aí, assim, por fim, né, vou fazer o analog read, analog write. E aí, assim, eu tenho que colocar aqui o número do pino. Né, e aí eu vou usar a variável, né, de pin.
e tem que dizer a intensidade que eu quero. Então, vai ser o brilho, né? Onde que ele pode ser de 0 a 5. Tá? E aí, vamos novamente aqui. Tá? O brilho, vou fazer novamente aqui a minha funçãozinha. O brilho pode ser de 0 a 5. E o cara aqui vai de 0 até 255. E aí eu vou criar só 2 aqui. 0 a 255. Então tá aí, ó. Né? A função seria y igual a 51x. Ok? Então eu pegaria aqui o brilho vezes 51. Então, se for 5, se der 5, eu vou colocar aqui 5. É esse cara aqui vezes 51. Se for 5, 255. Se for 4, 204. Né? 80%. Ok? Vou até botar aqui para ver a porcentagem disso. Então, 80%. Se for 3, 60%. Se for 2, 40%. Se for 1, 20%. Então, está respeitando o que a gente quer. Então, a equação que a gente vai precisar seria isso. O brilho vezes 51. E está aí. Está feito o programa. Né? Esqueci novamente aqui desses pontos e vírgula, desses troços aqui. Então, ó, se eu vir acendendo, né, ele vai aumentando a intensidade do brilho. Não sei se dá para dá para ver direito. Vou apagar todos de novo aqui. É muito fraquinho, mas da primeira aqui dá para ver que melhora um pouco aqui, né? Mas é muito difícil de enxergar, eu não gostei disso. Mas é por isso que eu botei esse cara aqui. E é engraçado o seguinte, eu acabei de comentar que ele não muda, ele muda o tempo de ligado para desligado, mas aqui ele me coloca um valor entre 0 e 5. Vocês aí, né, vocês alunos, vocês saberiam por que isso acontece? Vocês sabem por que esse voltímetro aqui, né, ele mostra esse valor assim, intermediário? Ele mostra esse valor intermediário porque o que o voltímetro faz é medir, ele faz uma média. Ele faz uma média em cima daquele gráfico mesmo que a gente montou. Então, ele vai pegar aqui exatamente a média. Então, se o 100% aqui era 4,83, né? Vou até voltar aqui. Se o 20, a melhor forma de ver é com 20%, né? Vamos ver aqui. Se o 20% era 0,95, 40% tem que ser o dobro, né? Então, é nessa faixa aí. E é isso, gente. Eu acho que, né, a ideia do mini curso era esse, principalmente. A gente entender, né, a gente sair do zero, né, sem saber nada, o cara leigo, conhecer o básico. E assim, hoje eu considero, se vocês, né, já estão, se vocês treinarem, vocês já podem se considerar aí já no nível aí de básico para intermediário, tá? Já estão já no nível bem mais elevado do que básico já. Ok? Tá? Passo a palavra aí para o Leandro, né? Agradeço aí vocês aí que assistiram aí o curso até o final. Espero que tenha gostado, né? E é isso aí, fique com Deus. Tá, primeiro agradecer ao professor Max por estar disponibilizando o tempo dele e preparar esse curso. De novo, peço desculpa a quem não conseguiu ter acesso ainda. A gente também está aprendendo bastante como melhorar essa aproximação com os alunos agora nesse período. Eu acho que é importante a gente manter esse convívio, né? Esse convívio virtual. Eu acho que isso ainda vai perdurar um bom tempo. Acho que vai mudar um pouco a nossa relação de como ensinar e como aprender, ok?
Acho que o professor Max entendeu, já tinha feito alguns encontros, é meio complicado de a gente ficar olhando só para uma tela de computador, né? Não está vendo o rosto de vocês, a reação de vocês, quando vocês têm dúvidas ou não. É meio a sensação de falar para uma sala vazia, isso é bem diferente para um professor, ok? Mas a gente vai aprendendo, a gente vai tentando ensinar dessa forma, tá bom? Agradecer a presença de todo mundo aí. Tinha alguém que não colocou o nome, o Alexandro não tinha colocado o nome, o Alexandro Silva está aqui no link como Alexandro Silva, não tinha colocado o nome completo aí no chat, se puder, por favor. Não sei se mais alguém se conectou depois, ok? Igual eu já falei, a gente vai tentar contabilizar esse tempo do curso como horas de estágio, que é obrigatório, tá bom? Agradecer a todo mundo e eu vou enviar hoje, no máximo amanhã, algumas perguntas aqui e para vocês falarem quais são para a gente decidir junto quais serão os temas dos próximos encontros, então, tá bom? Agradeço todo mundo aí a participação. Não sei se alguém quer ter a palavra, quer falar alguma coisa, algum professor, algum aluno. Parabéns para o Max pelo curso de Arduino. Esse início de Arduino é muito interessante. E para os alunos que assistiram, se interessaram, se dispuseram a fazer as atividades, etc., isso é só o começo. Para se tornar um bom programador, tem que exercitar e ler bastante, fazer muito experimento para chegar a um nível de desenvolvimento satisfatório. Eu acho que... Desculpa, Álvaro. Não, é isso aí. Eu acredito que a ideia do curso ela foi bem satisfatória, né? Como a gente já falou, introdução ao Arduino, né? A gente está meio quebrando ali a primeira barreira de como trabalhar com o Arduino, correto? A questão agora é a prática, né? Eu dou a sugestão, vamos tentar uma coisa simples. A primeira coisa, piscar um LED. Depois vamos comandar um LED com botão, que foi bem o que o Max colocou aqui. E vamos por etapas até ter um projeto um pouco maior. Eu sugiro, sinceramente, quem tiver o tempo agora, principalmente nessa pandemia, não conhecia esse simulador virtual que o Max está colocando aí. Então, com esse simulador virtual, a gente não precisa comprar a plaquinha, apesar que é bem barato uma plaquinha dessa da China. Eu comprei um kit com um monte de sensores, mais plaquinhas por uns 60, 70 reais vindo da China, mas hoje com simulador virtual a gente nem precisa de fazer montagem nenhuma, né? A gente consegue pela internet ir simulando ali uma prática, ok? Eu sugiro sim, tenho a ideia de fazer alguma coisa física funcionar, comandar um motor, abrir uma cortina com controle remoto, por exemplo. Vamos começar pequeno e vamos aumentando um pouco isso, até uma aplicação que mais enquadre com o que vocês precisam, ok? Teve um grupo de TCC que eu orientei aí no Instituto Federal, que fez um rastreador para o carro. A gente colocava com o Arduino uma plaquinha CAN, um drive CAN, numa placa ligada ao Arduino, e a programação foi feita toda em Arduino. Se você apertasse um botão do pânico, o carro fazia uma ligação, você pegava a velocidade que o carro estava, se o carro tivesse um acidente, estourasse o airbag, ele fazia uma ligação de emergência para um número que você programava, ok? Ele conseguia mandar SMS. A aplicação é bem vasta, digamos assim. Então, mas tudo começa devagar, devagar. Então, o que eu sugiro para quem gostou, e eu acho que é uma boa expertise, né? É interessante ter isso no currículo, porque é bem cobrado, e empresas contratam por conta disso.
de tentar programar cada vez mais, ok? E o Arduino é uma ferramenta, eu acho que é a ferramenta mais simples para quem quer tentar aprender programação um pouco mais sozinho, tá bom? De novo, agradecendo o professor Max e a participação de todos aí. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Ok, se ninguém tem mais nada a comentar, agradecer de novo a todos a participação e a gente volta na quarta-feira que vem, então, para o nosso próximo encontro. Tá? Abraço a todos. Boa semana e se cuidem todos. É isso aí, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde.